Bom, gente, continuando aqui com a nossa última palestra agora, né? Nós vamos com a Ariane e a Isadora, que elas vão falar um pouquinho sobre medicina veterinária. Então, eu espero que vocês aproveitem e que vocês consigam tirar as dúvidas de vocês. Então, é com vocês, meninas. Oi, pessoal, boa noite. Boa Então, noite. eu me chamo Anne, eu tenho 20 anos, eu faço medicina veterinária na UNP, estou no 6º período. E minha mentora vai se apresentar. Boa noite, pessoal. Me chamo Isadora, também curso o 6º período de medicina veterinária na UNP. Pronto, pode passar o slide. Então, eu adoro meme. Quando eu soube que do pessoal da organização era a gente trazer memes para vocês, para deixar as coisas mais contraídas, eu amei. E aí tem esse meme do Bob Esponja, que é o meu favorito, que é ele marcando a alternativa, né? Que é a medicina veterinária, que cuida do meio ambiente, dos animais, né? Da saúde única propriamente dita, que é o que a gente pretende trazer para vocês aqui, né? Essa ideia de que medicina veterinária não cuida só dos animais, a gente também está responsável aí pela saúde dos seres humanos, para cuidar do meio ambiente. Pode passar o slide. Então, sobre o curso, né? Tem muita gente tem dúvida com relação à duração. E aí, o curso de medicina veterinária, a duração mínima dele é de 5 anos, porém, isso pode variar. Como é que vai variar? De acordo com a sua realidade, se você vai reprovar nas disciplinas, se você vai trancar uma disciplina, porque às vezes tem gente que não consegue pagar 5 matérias no mesmo semestre e acaba trancando algumas, e aí faz mais alguns outros períodos. Mas a duração mínima é de 5 anos. A oferta do curso ela vai variar de acordo com a instituição, certo? Na UNP, que é onde a gente faz medicina veterinária, é ofertado pela manhã, no turno matutino, e à noite, né? E à noite foi uma novidade, assim, pra gente, porque começou agora, recente, acho que esse ano. Mas, normalmente, é ofertado de forma integral, de manhã e à tarde. E assim, quando a gente entra para medicina veterinária, eu entrei. Se vocês ouvirem barulho de moto, carro, qualquer coisa, é porque eu moro muito perto de uma avenida, então ignorem. Quando eu entrei para medicina veterinária, na minha cabeça, eu ia estudar de 7h20 até 12h40. Só que medicina veterinária é um curso um tanto puxado, é meio extenso. Então, a gente acaba estudando aí no decorrer do dia várias vezes, vira a noite estudando, então, realmente exige muito da gente. O modelo do curso é bacharelado, e a gente se forma como médicos generalistas, né? Como médicos que podem cuidar de diversas espécies. A gente não cuida só de cão e gato. Quando você se forma, claro que algumas exigem algumas especialidades, né? De acordo com a raridade daquela espécie, né? Silvestres, por exemplo, na faculdade, na grade curricular, a gente tem uma certa carência com relação a silvestres, pelo menos eu sinto isso, então talvez... E a gente tem muito isso porque a gente só estuda realmente silvestres só quando a gente vai para clínicas, né? No começo do curso, quando a gente estuda as matérias base, a gente sempre faz um comparativo com animais de produção, animais domésticos, mas nunca com animais silvestres. A gente tem realmente essa carência. Exatamente. Aí pode exigir uma especialidade, né, desse profissional formando. O mercado de trabalho é extremamente amplo. O mercado de trabalho para veterinário realmente não falta, e a gente vai falar disso aí mais para frente. Na graduação, a gente vai estudar pelo menos 5 espécies distintas, não é só uma ou duas, são pelo menos 5, né? A gente estuda gato, cachorro, cavalo, vaca, animais silvestres, aves e suínos, muita coisa. As disciplinas, elas são tanto práticas quanto teóricas. Algumas disciplinas têm a parte prática, outras têm a parte teórica. A gente estuda aí anatomia, que são as disciplinas de base, né? Quando a gente começa o curso, primeiro e segundo semestre, terceiro, até o meio do curso. Anatomia, fisiologia, patologia, bioquímica, né? Tem algumas coisas, uns cálculos em genética, assim, medicina veterinária tem cálculo, é bem chatinho, mas no final dá tudo certo. E aí, depois das disciplinas de base, a gente tem as clínicas, né? Que eu e Isadora estamos aí. A gente vai para as clínicas, que é onde a gente vai ver
a fisiopatogenia das doenças, porque até então a gente só tem estudado a fisiologia dos animais, Algumas especialidades também. e aí a gente vai estudar a fisiopatogenia de doenças que acometem esses animais, a gente vai estudar como que a gente vai fazer o tratamento, o diagnóstico, esse tipo de coisa, é o que a gente vê nas clínicas. A gente tem clínica de pequenos, clínica de grandes, clínica de silvestres, clínicas de aves e suínos, clínica complementar ao diagnóstico, é muita clínica e é bem denso o conteúdo. O estágio obrigatório a gente faz ao fim do curso, se eu não me engano, são 420 horas, se eu não me engano, mais uma disciplina que a gente paga para auxiliar a gente na hora de fazer o nosso TCC, o relatório do estágio final. E esse estágio, a UNP, ela dá isso para a gente, né? Essa facilidade da gente poder fazer o estágio em qualquer lugar do país. Basta a gente mandar, por exemplo, sei lá, você pode escolher estagiar num supermercado, se você não for para a área de clínica, se for, por exemplo, para a saúde pública. Você pode escolher estagiar num NASF, você pode escolher estagiar num hospital propriamente dito. E aí você manda uma requisição, se eu não me engano, para eles assinarem, solicitando que você faça o estágio lá, esse tipo de coisa. E assim, essa é a parte mais legal, porque aí é onde você, né, vai ver o que é melhor para você. Se é melhor continuar na sua cidade, se você vai querer sair, e enfim. Pode passar o slide. E aí chegou na melhor parte, acadêmicas e os grupos de estudo que a gente tem na UNP. Eu acredito que em boa parte das universidades tenham as ligas acadêmicas e os grupos de estudo no curso de medicina veterinária, que é onde o aluno vai se aprofundar em áreas específicas. Isadora, ela faz parte da Liga Acadêmica de Fisioterapia e Reabilitação Animal, faz parte da Liga de Cirurgia. Pode falar. Tá. A Liga de Cirurgia, basicamente, vai estar aí para a gente auxiliar alunos, auxiliar os nossos professores, para a gente se aprofundar na cirurgia. A gente trabalha com o ensino, com a parte de pesquisa, extensão, a gente desenvolve projetos, faz minicursos, palestras, esse tipo de coisa. Auxilia nos professores na hora de ministrar uma aula, né, para outros alunos e realiza cirurgias básicas, né? Auxilia em cirurgias também, aprende toda a parte de instrumentação, e enfim. Isadora vai falar um pouquinho da LAFRA. A LAFRA, ela é uma liga acadêmica que eu participo, que ela é a Liga Acadêmica de Fisioterapia e Reabilitação Animal. Então, eu e outros integrantes que também fazem medicina veterinária, a gente realiza sessões de fisioterapia em animais de pequeno porte, geralmente são gato, cachorro, mas a gente também já atendeu coelho. Aí a gente faz essa sessão de fisioterapia e é muito legal, assim, para a gente adquirir experiência, principalmente para quem quer no curso, tá na área de fisioterapia. E aí a gente recebe vários animais que têm problemas neurológicos, ortopédicos, sofrem traumatismo. Então, tá no grupo de extensão, como a Ariane disse, é muito importante, né? Para a nossa experiência profissional, experiência acadêmica. É importante também para quem quer fazer residência, porque conta muito. Eu estava comentando com ela um dia desses, né? Verdade, conta mesmo. E, assim, meu primeiro contato com o paciente foi na LAFRA, que eu estava de... Eu acho que Isadora entrou na mesma época que eu, como voluntária, não foi? E a gente era na Liga de Fisioterapia, e eu peguei uma paciente dos braços do tutor, eu fiquei muda, cheguei lá perto dele muda, saí calada, porque eu era muito tímida para falar com o tutor ainda. E aí a Liga é importante para isso, para a gente ter um contato maior com os tutores, para a gente saber lidar, né? E aí você tem a oportunidade de conhecer coisas que você ainda não conhece. Por exemplo, saúde pública, a gente não vê logo no início. Então, a gente tem grupos de saúde pública, tem grupos de estudos em silvestres, tem grupos de estudo em farmacologia. Tem um leque muito grande para o aluno escolher o que ele quer, né? E se aventurar nas áreas aí, porque é isto. Pode passar. E aí, os mitos e verdades sobre medicina veterinária.
E aí o primeiro é que o salário do médico veterinário é baixo, né? Quando a gente entra na faculdade, a família diz logo que vai passar fome. Mas minha gente, isso não é verdade. Por quê? Porque vai depender muito do profissional que você vai ser. O salário do médico veterinário, ele é baixo, é um salário razoável e depende muito de como você vai se adaptar ao mercado de trabalho, né? Do quanto você está disposto a se especializar, estar inovando. Meu Deus, não sei se vocês estão ouvindo, mas se vocês tiverem, perdoe, porque é a rua que Ave Maria. E, enfim, isso aí é um mito, tá certo? O salário vai depender realmente do profissional que você vai ser. O segundo mito é que mulheres não podem trabalhar com grandes animais. Minha gente, o tanto de mulher competente que tem trabalhando com grandes animais. Mas tem muito preconceito ainda com mulher na área de grandes animais, muito preconceito. Muito que mulher é frágil, que mulher não aguenta de boi, de vaca, gente. Não, tem muita mulher competente trabalhando com grandes animais que desenvolve o trabalho muito melhor do que muito homem por aí. Então, não vamos julgar. Na medicina veterinária tem residência, sim, isso é uma verdade. Na medicina veterinária a gente tem vários programas de residência aí. A gente tem residência em diversas áreas, clínica médica, residência em cirurgia, residência em anestesiologia. A residência dura em torno de 2, 3 anos, né? Um pouco menos que a residência de medicina humana. Mas é onde você vai aprender muita coisa. Geralmente são 40 horas semanais e eles oferecem bolsa. É bem legal. Para quem quer se especializar, é uma alternativa. O veterinário pode trabalhar com qualquer espécie, sim. Como eu já falei, a gente se forma como médico generalista. Claro que algumas, dependendo do quão raras são, vão precisar aí de uma atenção maior e que a gente vá se especializando. Mas ele pode trabalhar com qualquer espécie. Se eu direcionei a minha faculdade inteira para silvestre, se eu entrei em grupos de estudo silvestre, se eu estudei bastante, se eu me dediquei na clínica de silvestres e ao fim do curso eu quiser atender um silvestre sem ter uma pós-graduação, por exemplo, eu posso, entendeu? Vai muito do que você... Porque na graduação a gente realmente pode fazer isso, né? Direcionar a graduação para uma determinada especialidade ou não. Vai muito do que você quer, do que você se identifica, né? E aí, medicina veterinária precisa estudar muito, sim. Precisa estudar muito, tem que ter coragem, porque vai estar aí lidando com vidas, né? Tanto vidas humanas quanto de animais, e você tem que estudar muito, muito mesmo. Desde o início do curso, o perrengue é grande, e quando chega nas clínicas, o perrengue é maior ainda. Isadora, pensei que Isadora tinha caído, porque apareceu aqui um negocinho. Enfim, o perrengue é grande quando dizem para vocês que a missão, o mais difícil é formar na veterinária, é verdade. Porque difícil não é entrar, não. Difícil é você formar, porque tem que estudar. Pode passar para o próximo slide. E aí, o mercado de trabalho, né? Como eu disse para vocês, a gente tem aí mais de 80 áreas de atuação. Gente, é muita coisa. A gente pode se especializar em clínica médica e cirúrgica, produção e reprodução animal, pode trabalhar com reprodução, inseminando aí umas vaquinhas para o agronegócio, pode trabalhar com inspeção de produtos de origem animal, né? Pode trabalhar no mercado, inspecionando, fazendo análise microbiológica, identificando possíveis alterações que tenham ali naqueles produtos que vão para a mesa do consumidor, né? É aí que a gente entra na parte de saúde única, né? Da saúde humana, porque é a gente que cuida dessa parte dos produtos de origem animal, tanto dos laticínios quanto carnes e afins. Até fruta no supermercado a gente supervisiona. Então, assim, que é o responsável técnico, né, geralmente, o responsável técnico veterinário, que ele vai aí identificar essas alterações nesses produtos para que o produto chegue com boa qualidade na mesa do consumidor. Na saúde pública, o médico veterinário ele pode trabalhar no NASF, ele pode trabalhar com relação ao ensino, conscientizando as pessoas, principalmente porque na saúde pública a gente tem aquele mito aí da toxoplasmose, né, que é uma mulher grávida não pode ter gato em casa, isso aí é um mito, pelo amor de Deus. E aí a gente entra nessa parte para realmente conscientizar, já que tem muito médico que fala que mulher grávida não pode ter gato, mulher grávida pode ter.
na saúde pública tem aquela questão do que a gente trabalha com controle de zoonoses, né? Sim. E a gente trabalha com a prevenção da transmissão daquelas doenças infectocontagiosas que passa, desculpa, que passa de animais para os seres humanos, né? Aí vem Exatamente. a relação com o meio ambiente e com os seres humanos na medicina veterinária. E a gente com o tratamento, né? Auxiliando no tratamento dessas doenças. E eu acho que é isto. Pode passar o slide. O mercado de trabalho. Eu trouxe esses dados que eu peguei no Jornal da USP, na verdade. E aí é só para mostrar para vocês que, assim como o número de pets, de animais de companhia, tem aumentado, o número de veterinários formados também aumentou aí para suprir essa demanda. Então, o mercado de trabalho para a medicina veterinária, ele é um mercado amplo, é um bom mercado, você não fica desempregado, vai tudo depender do quanto você está disposto a se adaptar a esse mercado, realmente, a estar sempre se especializando. Porque a demanda, a procura por médicos veterinários, ela cresce constantemente, de ano após ano. A gente tem aí mais profissionais sendo jogados no mercado e o mercado é realmente amplo. Então, não adianta dizer que vou me formar e não vai ter emprego para mim. Vai ter emprego, vai depender só do quanto você está disposto a se adaptar a esse mercado. Pode passar. E aí, esse outro slide que é para mostrar para vocês que a veterinária, é isso aqui que a gente está mostrando, é só a pontinha do iceberg, realmente. É só um grãozinho de areia no meio do deserto do Saara, porque medicina veterinária é um mundo, gente, é um mundo. A veterinária, ela vai muito além do que a gente imagina. A gente pode trabalhar aí com fisioterapia e reabilitação animal, com odontologia veterinária. Sim, o médico veterinário, ele pode se formar e cuidar dos dentinhos dos cachorros, dos gatos, dos cavalos. Terapia assistida por animais, que é um amorzinho. Tem um grupo de estudos na UNB, né? E onde a gente usa os animais aí para auxiliar no tratamento de crianças, idosos, deficientes. Acupuntura, né? Que também tem. E radiologia. Foram só algumas, assim, realmente só para ilustrar, porque é algo muito, muito amplo, muito. E aí, pode passar, eu vou passar a palavra para a Isadora, que ela vai falar um pouquinho dos hospitais veterinários agora. Então, gente, aqui são imagens de alguns hospitais veterinários, e 3 dessas imagens são de salas cirúrgicas, né? Os veterinários realizando cirurgia. E aí, nessas imagens da direita, a imagem de cima, são imagens de um exame, um cachorro realizando um exame de imagem, eu acho que é uma endoscopia. Não tenho certeza, mas eu acho que é uma endoscopia pela imagem na TV. Mas é isso, né, Ariane? É mais ou menos a gente mostrando que muitas pessoas não sabem o avanço que a medicina veterinária tem, né? Com certeza. Em relação a equipamentos, a estudos, pesquisas e tudo mais. Essa quarta imagem é do centro cirúrgico lá do Centro de Saúde Veterinária da gente, que eu esqueci de colocar nos slides, que a gente tem um hospital veterinário, muita gente não sabe, né? A gente tem o Centro de Saúde Veterinária, atende pacientes por um valor social, né, bem abaixo dos valores cobrados aí pelas clínicas e hospitais particulares. E, enfim, lá a estrutura de lá é incrível, e de outros hospitais veterinários também. Pode passar, né, Isa? Pode passar. Quais são as competências e habilidades que o médico veterinário precisa ter e desenvolver? Bom, primeiramente, gostar de ajudar tanto pessoas quanto animais, né? Porque se você está na área de clínica médica, você está ajudando um animal, você está salvando a vida dele, você vai estar, consequentemente, ajudando a pessoa também, porque aquele animal, ele é família para a pessoa, né? Praticamente um filho, a pessoa ama aquele animal. Então, se você está ajudando ele, você está cuidando da saúde e do bem-estar dele, você também vai estar ajudando a pessoa. E muitas pessoas, elas falam, eu vou fazer medicina veterinária porque eu não gosto de lidar com pessoas, vou fazer medicina veterinária porque eu odeio pessoas, mas, minha gente, medicina veterinária é um curso, né, uma profissão onde você lida muito com as pessoas na hora da comunicação. A gente aprende isso, né, Ariane? Com certeza. Na parte de comunicação clínica entre tutor e veterinário, quando você vai passar uma receita médica, um diagnóstico, um exame, você precisa ter
aquela comunicação e estar lidando constantemente com a pessoa. Desenvolver uma boa relação com esse tutor, né? Porque tem que lembrar que vai lhe passar todas as informações daquele animal, ele é o responsável pelo animal. Então, você tem que desenvolver uma boa relação com ele para saber o que é que está se passando com o seu paciente. E é isso. Aí também tem a questão que a gente aprende muito no curso, que uma professora nossa disse, linda, maravilhosa, que na hora da gente passar a receita médica, a gente tem que explicar e a gente tem que certificar que o responsável pelo animal, aquele tutor, ele entendeu, porque se você explicar de qualquer jeito, se você explicar e você não se certificar de que ele não entendeu, ele pode fazer uma administração daquela medicação errada, administração a dose daquela medicação errada no animal, e aí pode prejudicar a saúde daquele animal ou até risco de vida. Aí a culpa vai ser sua. Com certeza. Então é muito importante ligar nisso. Ser resiliente e saber lidar com situações adversas, principalmente em questões de urgência e emergência, né? Conseguir raciocinar sobre pressão nas situações de urgência e emergência também. Você quer falar alguma coisa, Ariane? Sim, porque, assim, quando a gente, não só na urgência e emergência, quando a gente for lidar com um tutor, por exemplo, que, não sei, que ele está muito emotivo e a gente tem que aprender a saber contornar algumas situações, né? Os familiares do nosso paciente. E a gente passa por isso, assim, diariamente, no consultório, na clínica. Em situação de eutanásia também, né? Exatamente. O médico veterinário, ele tem que ter jogo de cintura aí para lidar com essas situações, porque elas são muito rotineiras, né? Principalmente com relação aos tutores, a como passar uma notícia, sei lá, de um câncer para um tutor, né? Você tem que ser resiliente, tem que ter aquele equilíbrio, você tem que estar centrado para poder passar isso para o tutor e conseguir raciocinar sob pressão. Por exemplo, chega um paciente que ele está quase morrendo lá, está na emergência. E aí você tem que saber, você tem que estar calmo para poder estabilizar aquele paciente, colocar ele num soro, saber o que é que você vai fazer depois, porque, enfim, você tem que estar com o seu raciocínio, tem que ser rápido. E você está sendo pressionado ali, né, para raciocinar rapidamente. Então, se você acha que ser médico veterinário é não lidar com pessoas, você pode trazer da sua cabeça, né? Não, mas... Estar sempre aberto a aprender coisas novas e a se especializar constantemente, né? Você, como médico veterinário, é sempre importante que você faça cursos de atualizações, participe de congressos também, para sempre estar se atualizando, fazer especializações, tomar decisões sendo ético e responsável, como a Mariane falou, em algumas situações, né, que tem. E ter amor à profissão, né? Como qualquer outra profissão. Tem que ter amor no que faz, ser dedicado e tudo mais. Pode passar. Essas três áreas, elas são relacionadas com a medicina veterinária, a zootecnia, as ciências biológicas e a agronomia. Elas são áreas que, ao mesmo tempo que elas são distintas, elas têm relação com a medicina veterinária, porque tem algumas disciplinas da área da saúde que elas são parecidas, como anatomia, nutrição, o fato da gente sempre estar prezando pelo bem-estar do animal e tudo mais. Quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo, porque tem a grade de zootecnia, por exemplo, eu estava assistindo a palestra de zootecnia, eu vi que eles têm nutrição animal, e a gente paga a disciplina de nutrição também. São cursos que se assemelham, sim, mas que são bem distintos, mas e aí, se você não quiser, e aí se você não está se identificando com os que a gente está apresentando aqui, zootecnia, biológicas e agronomia pode ser uma boa para você. A agronomia aí enfim, a agronomia não tem propriedade para falar, mas eu sei que ciências biológicas, algumas disciplinas que tem na grade curricular de ciências biológicas também tem na medicina veterinária, que é anatomia, fisiologia, enfim. Pode passar. Então, né, experiências pessoais, você quer falar primeiro ou você quer que eu fale? Pode falar.
Tá, em relação às experiências pessoais, tem a minha experiência na LAFRA, que é a Liga Acadêmica, que eu já disse. E em relação à grade curricular do curso, que a gente falou um pouquinho aqui, no começo do curso a gente aprende as matérias básicas, que são fisiologia animal, imunologia, anatomia, farmacologia, parasitologia, algumas patologias gerais e semiologia, né? Uhum. Todas essas disciplinas que a gente aprendeu no começo do curso, como eu já falei, a gente vai sempre estar comparando todas essas disciplinas com várias espécies. Geralmente, assim, na faculdade, a gente faz comparativo com as espécies de animais de produção e animais domésticos, sempre assim, às vezes gato e cachorro. Eu vou dar um exemplo, tipo, farmacologia. A gente tem que saber a diferença, né? Tipo, de dar a dose que você vai dar de uma medicação para um cavalo não vai ser a mesma que você vai dar para um cachorro. E algumas medicações, eles são tóxicos para algumas espécies e outras não. Anatomia. Alguns órgãos de algumas espécies têm algumas peculiaridades que outras não têm, né? Então, tem tudo isso. Aí, com o passar dos períodos, agora que a gente está no sexto, a gente vai rever tudo que a gente já viu, né? Eu acredito. E a gente vai praticar o que a gente já viu, de fato. E você, o que é que você quer falar? Então, gente, eu tenho esse meme, que é eu com 3 anos pensando em ser veterinário. Primeiro que eu não pensava em ser veterinário quando era criança. Quando era criança, eu queria ser bailarina do Faustão. Então, realmente, eu escolhi veterinária, assim, caiu no meu colo. Não foi eu que escolhi veterinária. O veterinário me escolheu, literalmente, porque eu fiz engenharia, fiz economia, não me identificava. Meu sonho era fazer medicina humana. E aí eu descobri que em medicina veterinária dava para ser cirurgiã, que era o meu sonho, quero ser cirurgiã. E aí eu comecei a assistir alguns vídeos de medicina veterinária, vi coisas no YouTube, vi mais sobre o curso, vi mostras de profissão, e fiquei, eita, talvez seja isso aqui. Então, estudei para o Enem, passei, cá estou. Quando eu entrei para o curso de medicina veterinária, foi a primeira vista, literalmente, assim, gostei de todas as matérias que eu paguei até aqui, a maioria. Não, mentira, eu tô mentindo se eu falar que todas, é porque eu não lembro que eu não gostei. Mas até que eu gostei de muitas disciplinas. Assim, para falar das minhas experiências, eu posso falar de uma que no curso me marcou muito, que foi o dia que eu fiz a minha primeira cesariana. Participei de uma cesariana, né, no meu estágio em clínica médica. E aí eu estava tentando reanimar um neonato e eu na hora eu fiquei sem ar, literalmente sem ar. E quando ele deu o primeiro suspiro, eu voltei a respirar junto com ele. Assim, isso para mim foi muito emocionante, assim. E outra coisa que me marcou também foi o dia que eu fiz a minha primeira eutanásia, com supervisão da minha professora, obviamente, por todo o quadro clínico do paciente, por toda a história por trás daquele paciente, né? Da tutora, que era uma tutora que não tinha muitas condições. Eutanásia, para quem não sabe, é boa morte, né? A gente faz a eutanásia num animal quando a qualidade de vida dele está comprometida e quando não tem mais jeito. Basicamente, pelo menos a maioria dos médicos veterinários, né? Esse é o princípio, é o que a gente aprende na faculdade, que quando a qualidade de vida daquele animal está comprometida e não há mais nada que a gente possa fazer, se o tutor quiser, a gente opta por uma eutanásia, né? E aí, nesse dia, a tutora optou pela eutanásia, porque tinham 2 procedimentos que a gente podia fazer nele, que eram cirurgias, né? Mas a tutora não tinha condições de pagar e a qualidade de vida dele, depois daquelas cirurgias, ia ficar muito comprometida, né? E aí ela optou pela eutanásia e eu que realizei a eutanásia desse animal com supervisão, mais uma vez. E foi realmente muito marcante. E o dia que eu vi outra eutanásia em Golden, que não era Golden, que os tutores eles estavam muito emocionados, muito, eles estavam chorando muito. Eles abraçaram a minha tutora, a minha professora, depois da eutanásia. Foi um negócio muito, sabe? Muito emocionante mesmo. Dizem que com o passar do tempo, você aprende a lidar com isso. Eu acredito que seja muito difícil você perder essa sua sensibilidade, que você tem logo no início, né? Porque no início a gente não sabe lidar direitinho, a gente não passou por muitas, a gente não fez muitas eutanásias, pelo amor de Deus.
Então, no início é complicado de lidar, porque às vezes a gente não sabe separar as coisas, mas no decorrer do tempo a gente aprende. Eu acredito que a sensibilidade a gente nunca perca, mas que a gente aprenda a lidar com isso posteriormente. Eu fiz esse estágio em clínica médica, graças a Deus, na faculdade a gente tem muitas oportunidades. Eu entrei para a Liga de Cirurgia esse semestre, fiz o estágio em clínica médica no início do ano, aprendi muita coisa sobre a clínica, sobre como lidar com os tutores. Ainda não sei exatamente qual área que eu pretendo seguir, porque a minha professora, minha tutora, ela é clínica e aí ela fica me puxando para essa área, né? Porque é impossível não se encantar com ela falando da clínica médica. E tem a cirurgia, né? Eu sou membro da Liga de Cirurgia, que eu sou encantada também, então não sei. E tem a saúde pública, que é uma área que eu também gosto muito, então não sei. E por aí vocês tiram que o negócio é amplo demais para a gente escolher só um. E assim, o conselho que eu dou para vocês, que já me deram, é para vocês não entrarem no curso de veterinária com a visão engessada do que você quer fazer. Tipo, eu entrei na faculdade de veterinária para ser cirurgiã, mas será que eu só posso fazer tudo voltado para a cirurgia ou eu posso experimentar e conhecer outras áreas para ver se eu me identifico com mais alguma? A medicina veterinária, ela é muito ampla para a gente ficar só com uma coisa, sabe? O recomendado é que a gente experimente várias áreas, né? Essas Exatamente. atividades extracurriculares que a universidade dá, né? As ligas, os grupos de estudo, estágio também. É muito bom você tentar estágio nas duas áreas, né? Animais silvestres, animais de produção, clínica. No que você tiver mais afinidade, vale muito a pena. Se, sei lá, do nada bateu o interesse por uma área que você tá mais para lá do que para cá e não sabe o que quer, é bom que você faça. Certo que não tem problema se você entrar para a faculdade e quiser direcionar o seu curso, que é o que muita gente faz, né, até o fim do curso e você seguir. Não tem problema. Mas como estudante, hoje em dia eu prefiro me arriscar e me aventurar em outras áreas, né? Para ver aí o que é que dá. Mas até então, cirurgia e clínica médica estão morando no meu coração. Um pouquinho de saúde pública, né? Porque tem espaço para todo mundo. E eu acho que é isto. Pode passar. Questionamentos frequentes, né? Medicina veterinária é medicina? Muita gente pergunta isso, né? E tem gente até que nem pergunta, já fala logo mesmo. Medicina veterinária não é medicina, não é medicina de verdade. Mas medicina veterinária é medicina sim, certo? É a ciência médica que vai se dedicar à prevenção, controle e tratamento de doenças, traumatismo ou qualquer outro agravo que ameace a saúde do animal. Então, é medicina, só que é voltado para os animais. Né? Exato. Quanto ganha um médico veterinário? Assim, no começo da carreira, um médico veterinário ele pode ganhar de 2, 3 mil a 4 mil reais, dependendo da área e das condições de trabalho. Aí, com o passar dos anos de experiência, o veterinário ele pode ganhar de 7 mil reais para cima. Vai depender de cada área, né? E do quanto você se especializa naquela área. Porque se você tem especialidade, você vai ganhar mais. Exatamente. Quantos pontos precisa fazer no Enem para passar em veterinária? Em média, 660 a 680 pontos, por aí. Essa é a média, né? Para garantir, faz logo 700 pontos, que é para não perder a vaga. Tu se para garante. ficar na lista de espera. Exatamente, porque é concorrido o negócio, tem pouca vaga, então tu se garante e aí bota aí para as cabeças 720 pontos, 700, que é para não ter erro. Pois qual a área dá mais dinheiro? Como a gente falou ao decorrer da apresentação, né? É muito relativo, não tem uma coisa concreta, assim, vai depender muito se você tem especialidade, se você também é concursado, você pode fazer concurso público e ganhar muito dinheiro, né? Uhum. E geralmente quem é concursado ganha mais. E vai depender, como eu falei, se você tem especialidade, das condições do trabalho, tudo isso. E também da sua competência, do seu desempenho, da sua dedicação. Exatamente. É isto. Pode passar.
Sim, essa parte é muito boa. O questionamento que a gente escuta sempre. Se você entrar para veterinária, se prepare, porque a sua família vai falar, os seus amigos vão falar, o seu primo que faz medicina, ele vai surgir, vai brotar, Você não faz medicina? vai perguntar para você por que é que você não faz medicina. E aí você vai dizer, porque eu não quero. Basicamente, o estudante de veterinária, ele não faz medicina porque ele não quer. Ele preferiu a veterinária e está muito feliz com o curso. Obrigada. E o segundo o segundo meme que eu adoro. Gente, isso da escolha dos memes foi surreal, foi Isadora, porque tinha muito. Então, primeiramente, veterinária é medicina sim, e segundamente, primeiramente, como Isadora explicou aí com maestria, medicina veterinária é medicina sim. Então, pelo amor de Deus, não vamos aí ter mais dúvida. Pois é. Pode passar. E as dúvidas, né, gente? Eu adoro esses memes. Tudo para mim. Se vocês tiverem alguma dúvida para tirar, se tiver alguma dúvida no chat. A gente está esperando. Então, gente, não tem nenhuma dúvida. Se vocês. Tá. Então, a gente fica aguardando, se eles mandarem. E aí, Ariane, quer responder essa? Qual? Como são as bolsas de pesquisa? As bolsas de pesquisa depende muito, porque assim, algumas eu vi que tem muita pesquisa que pega voluntário. Principalmente, eu já vi que na UFRN tem programas que pegam voluntários para pesquisa, que são pessoas de outros cursos que estão sempre pegando voluntários e o estudante de veterinária pode ir lá e se candidatar. Mas bolsa para pesquisa na UNP, eu acredito que não tem. Você pode se candidatar, se inscrever na iniciação científica, e aí, se você passar, você vai como voluntário, porque na UNP mesmo, a única bolsa que tem é na monitoria, que a gente tem Assim, mentoria. eu vou interromper um pouquinho. Na UNP, tem. Eu acho que tem, eu não sei se é em relação a isso, mas acho que tem um processo seletivo todo semestre que a gente se voluntaria para participar de projeto de pesquisa, projeto científico, com pessoas que estão fazendo doutorado. Aí, se a gente passar. E aí é como voluntário mesmo, não tem, Como pelo menos voluntário. não tem, mas eu acredito que nas instituições públicas tenham bolsa para pesquisa sim, porque eles estão sempre ofertando, mas nas privadas é raro, sabe? É muito raro mesmo. E a única coisa que lançaram com bolsa agora recentemente foi a monitoria, que é quando o ensino ativo, né? Quando o aluno vai aí ser mentor de alguma disciplina, por exemplo, eu me candidatei para ser monitora de fisiologia. Então, eu vou auxiliar alunos que estejam pagando aquela disciplina para, na hora de fazerem suas provas, seus trabalhos, eles estarem mais preparados. É basicamente isso, auxiliar o professor também em algumas atividades. E é isto. Monitoria tem, e se eu não me engano, é remunerada agora na UNP. Algumas, né? Tem 2 processos seletivos. Mas pesquisa não. Tem alguma outra dúvida? O quão é gratificante ver que você ajudou um animal a se recuperar. Assim, é muito gratificante, a gente trabalha para isso, a gente trabalha para ter essa sensação, porque a gente ama animais e a gente ama o que faz. Então, a gente vê um animal se recuperar, ver que a gente conseguiu salvar a vida de um animal, faz o nosso dia, né? Com certeza, que nem eu falei.
fazer a diferença na vida dos animais. O dia que eu participei da minha primeira cesariana, que eu consegui reanimar o neonato. Gente, aquilo para mim foi tudo. Depois, na clínica médica, né, a gente trata de alguns pacientes e aí é muito gratificante ver o olhar de gratidão tanto dos tutores quanto do animal que está ali se recuperando. Então, é maravilhoso, assim, a sensação é linda. Como faço para consultar meu cachorro na UNP? Bom, tem o CSV, que é o Centro de Saúde Veterinário, que é a clínica da UNP. E aí você leva ele para uma consulta e vai ter uma taxa de... quanto a taxa? É 60, mas alunos da UNP têm desconto lá, tá? É um centro de saúde, ele ajuda muito a comunidade porque os valores eles são todos acessíveis. Então assim, não, você não ligue a agenda, é por ordem de chegada. Se eu não me engano, agora na pandemia está funcionando entre 8 da manhã e recebendo paciente até às 17 horas da tarde. Então, acho que é isso. Aí você leva ele lá e é por ordem de chegada. Aí uma outra dúvida é, como é a interação do médico veterinário com outros profissionais? Outros profissionais da medicina veterinária ou outros profissionais de outra área? Eu acredito que foi de outra Acho que área. Então, de outra área. como eu falei, o médico veterinário ele pode trabalhar, atuar no NASF. E aí ele vai no NASF, que é o Núcleo de Apoio acho que, não lembro, é Núcleo de Apoio a alguma coisa, mas é direcionado à saúde pública, né? Trabalhar com pessoas, e aí a gente vai ter esse contato com os profissionais, com enfermeiros, com médicos. E a gente vai auxiliar a eles com relação ao tratamento de doenças que sejam provenientes de animais, tanto domésticos, silvestres, tanto faz. A gente pode trabalhar também com o ensino, conscientizando as pessoas sobre as doenças que podem acometê-los de acordo com, por exemplo, sei lá, doença que um suíno pode transmitir. Sei lá, fulaninho tem uma produção de suíno em casa e tem um médico veterinário lá no NASF atuando e ele quer tirar uma dúvida. Ele pode ir lá e pode tirar essa dúvida. E eu acho que é isso. A gente auxilia basicamente dessa forma. Qual a matéria que vocês acharam mais difícil? Bom, a que eu achei mais difícil foram as matérias que têm cálculo. Por exemplo, melhoramento genético. Melhoramento genético tem muito cálculo. Nutrição animal também tem cálculo, também achei difícil e muito chata, não gostei. E biotecnologia também, que é reprodução, que Gente, é complicada. Sobre a outra pergunta, o médico veterinário ele também pode fazer pesquisas com profissionais de outras áreas, tá? Eu esqueci de mencionar, mas ele também pode fazer pesquisas com o pessoal de farmácia. Agora, né, nessa pandemia, os médicos veterinários também têm ajudado com relação à produção da vacina. Enfim, o médico veterinário ele tem esse papel também. E a disciplina que eu achei mais difícil até agora, com certeza, gente, bioquímica. Eu amava minha professora de bioquímica, perfeita, Luana. Mas bioquímica foi uma disciplina bem puxada. Genética tinha uns cálculozinhos bestas, mas que se você não teve uma base boa de genética no ensino médio, tá. Então, assim, E os cálculos, assim, a professora, ela é tão boa, tão maravilhosa, que mesmo os cálculos sendo difícil, eu achei difícil, só que ela facilitava muito, porque ela é maravilhosa e ela explica muito bem. E a outra disciplina, deixa eu ver aqui. Eu ainda não paguei a anatomia 1, porque eu entrei no segundo semestre. A anatomia 1 é de ossos, e aí eu não paguei, mas eu acredito que essa disciplina também seja muito difícil, porque imagine decorar osso de um monte de espécie. Isso aí eu ainda não passei por esse sofrimento. Como é o mercado de trabalho? Ai, você não terminou, não? Desculpa. Não, pode falar. Pergunta como é o mercado de trabalho? Como é o mercado de trabalho? Bom, mercado de trabalho... Sim, responda. Mulher, fale. Aí que você vai falar, eu vou falar, eu fico confusa. O mercado de trabalho é bem amplo, como a gente falou. Tem o médico veterinário pode trabalhar em diversas áreas e pode complementar. E no curso de medicina veterinária, você tem contato com muitas áreas aí para você se decidir para onde você quer ir. O mercado de trabalho não falta
emprego para médico veterinário, tanto na saúde única, como eu já falei, que é a saúde animal, humana, do meio ambiente, tanto na saúde única, quanto na clínica, quanto trabalhando recentemente eu fiz uma entrevista para um estágio em inspeção de alimentos. Não, inspeção de produtos de origem animal, né? E aí foi aqui no Carrefour da Salgado Filho, no Carrefour da Zona Sul. E lá você fazia análises microbiológicas, você cuidava, como eu já falei, você via as possíveis alterações que iam ter ali naqueles produtos de origem animal. Então, é realmente algo muito amplo. Tem muitas áreas que você pode seguir. Não vai procurar emprego. Eu acho que não tem mais pergunta. Amiga, é só você abrir o chat para você ver as perguntas? Eu tô vendo pelo chat. Não consigo abrir. Ah, porque você tá pelo celular, né? Mas como é que eu olho? Eu não Se mandaram. Até agora não tem mais pergunta. Então, acho que é isto, gente. Eu espero que a gente tenha conseguido sanar todas as dúvidas que vocês tinham, que vocês tenham gostado da palestra. E agora vocês respondam qual é o melhor curso do mundo e por que medicina veterinária. Vocês já sabem a resposta, porque a gente acabou de falar. E eu acho que é isto. Sim, o Instagram da gente. Tá. Bom, o meu Instagram é @isacalipo, Isa com 2 As, Calipo com 2 L. Se vocês tiverem dúvida, podem me mandar pelo direct que eu respondo. O meu é _ Bia Duarte, S, no final, Bia Duartes, _ Bia Duartes. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar lá que eu tiro também. Tem outra pergunta. Como vocês fazem para o emocional não afetar o profissional em momentos tristes, como a morte do animal no processo ou até sacrifício, já que infelizmente são inevitáveis? Bom, isso de o emocional não afetar o profissional vai com o tempo, com o passar dos anos, nós vamos nos acostumando, né? Assim, a gente nunca se acostuma 100% porque é muito triste. Eu não contei de uma experiência minha com a eutanásia, quando eu estava falando de experiências, mas a primeira eutanásia que eu presenciei, eu fiquei muito triste, eu fiquei segurando as lágrimas. E aí, quando terminou, eu entrei no banheiro e me derramei de chorar. Acho que eu passei um dia inteiro muito, muito, muito triste, muito para baixo. Então, eu acho que com o decorrer dos anos a gente vai adquirindo mais maturidade para esses tipos de situações. Com certeza, eu concordo com o que você falou, porque assim, eu lembro de uma vez que eu vi a minha tutora dando a notícia de um câncer para um tutor e ele começou a chorar, né? Porque, enfim, foi muito triste. E aí eu saí de lá dizendo que ia pegar água pro homem e fui correndo chorar no banheiro. Então, realmente, é algo que você vai com o tempo, porque no início é normal que você tenha uma sensibilidade um pouco maior. No decorrer dos anos, você entende que isso é realmente inevitável, que quando você pensa e vê que você fez tudo o que podia fazer por aquele animal, dá um certo consolo, sabe? Porque eu acho que é isto. Faça medicina veterinária para dizer que você fez tudo o que pôde a um familiar de um animal, sabe? A um tutor. Olha, eu fiz tudo que pude para salvar ele, mas infelizmente não deu certo, sabe? Tente de tudo, faça de tudo, trabalhe com amor e, acima de tudo, tenha respeito pela sua profissão, pelos seus pacientes, pelos tutores dos seus pacientes. E acho que é isto. Pois é, disse tudo, amiga. Então, pessoal, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar pra gente no Instagram. Olha, eu espero que tenham gostado e tenham feito suas anotações. E é isto. Um beijo, fiquem com Deus. Parabéns pela iniciativa da Mostra de Profissões. Vocês foram incríveis. A organização está de parabéns. Parabéns mesmo e obrigada por fazer parte, né? Pela oportunidade. É isto. Tchau. Então foi isso. Eu espero que o pessoal tenha gostado das palestras de hoje e queria agradecer, né, as meninas que
falaram um pouco desse curso maravilhoso. E amanhã tem mais. Temos até, se não me engano, quarta ou quinta-feira, mais palestras. Então ainda tem muitos cursos aí. E é isso, tenham uma boa noite e tchau.